Na aula de hoje, nós iremos conversar a respeito dos artigos de opinião. Vocês estão lembrados? O que é um artigo de opinião, gente? O artigo de opinião é um texto opinativo de cunho argumentativo, ou seja, trata-se de um gênero cuja opinião de um autor sobre um assunto de relevância ela é defendida. O autor vai falar de um assunto que ele conhece. Ele é defendido através de recursos argumentativos. O que ele vai fazer? Ele vai fazer comparações, exemplificações, depoimentos. Além disso, terão dados estatísticos. Quais são as características do artigo de opinião? O artigo de opinião, sexto ano, ele tem essa liberdade estrutural de acordo com a proposta. Ou seja, ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. O autor, que é a pessoa que vai produzir esse artigo de opinião, ele precisa dominar o assunto, porque não tem como nós falarmos de algo que nós não conhecemos. E uma das características também é que o artigo de opinião, ele é assinado, ou seja, o autor assina o artigo. Ele tem, na fonte vai vir escrito quem produziu o artigo de opinião. Agora, com relação à linguagem, costuma variar conforme o perfil dos leitores. Se é um artigo de opinião destinado ao público mais jovem, a linguagem vai aproximar desse público. Lembrando que ela é sempre na linguagem padrão, Não tem marcas de oralidade, não pode ter gírias. Você pode sim se aproximar desse leitor, mas de modo formal. E também vai apresentar uma linguagem clara e a intenção é de persuadir. Ou seja, é a opinião do leitor, mas ele quer convencer, a opinião, do escritor, mas ele quer convencer o leitor sobre aquele assunto. Um outro tópico, que nós iremos falar é sobre essa estrutura, como que funciona. Vocês sabem que, assim como os textos que nós estamos estudando, é estrutura de prosa. O que é estrutura de prosa, professora? É aquela em parágrafos. Mas só que é importante não se contentar mais com esse texto com a cara de uma redação escolar. Então, o artigo de opinião, ele está mais para o cunho jornalístico, tá? E não mais essa redação. É preciso ousar com responsabilidade, bom senso a respeito dessa estrutura básica da dissertação, que vai ser o assunto que nós iremos estudar em breve. O que acontece? Nós temos aí como vai ser a estrutura do artigo de opinião. Nós temos a apresentação do tema abordado, que é sobre o que ele vai falar, que vai estar na introdução, a argumentação, que são os argumentos que ele vai fazer sobre o ponto de vista dele, que é o desenvolvimento, e essa tomada da tese, que no caso será a conclusão. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, tá? Fiquem com Deus, um super, ultra, mega beijo. Tchau, tchau, sexto ano.